A paz do Senhor Jesus. Pessoal, estamos hoje aqui para falar sobre as profecias apocalípticas. Sim, vamos começar com Daniel. Daniel foi quem começou a ter mais profecias de como seria os últimos tempos, o que aconteceria. Foi Daniel. Este é o cara. Nós vamos começar pelo capítulo 2 de Daniel, onde mostra que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho que perturbava muito a mente dele, e ele queria que alguém revelasse para ele qual era o sonho que ele teve e a interpretação. Então, assim, ele chamou todos os magos, adivinhos lá do reino, e ninguém conseguia dizer para ele qual o sonho que ele sonhou. Porque ele não contou o sonho. Sim, ele não contou era pra o sonho. A pessoa tinha que interpretar e ainda era pra falar. Tinha que adivinhar o que ele sonhou. Sim. E interpretar, da interpretação. Então, assim, como ninguém conseguia, ele resolveu matar todo mundo. Vamos matar todos os magos adivinhos, já que ninguém consegue dizer o que eu sonhei. E dar a interpretação, vamos matar todo mundo. E Daniel, ele era um dos sábios do reino, e ele também ia cair... ia acabar sendo condenado junto com os outros, né? Daí ele ficou sabendo, o capitão do exército falou com ele, e ele falou assim, me dá um tempo que eu vou orar e Deus vai me revelar. Ele chamou seus amigos, por isso é bom a gente sempre estar em comunhão, porque precisamos um dos outros, igual Daniel. Ele, para Deus dar revelação, ele precisou dos 3 amigos dele, num único propósito. Eles oraram e Deus mostrou para Daniel o sonho do rei. Daniel era alguém separado que tinha comunhão com Deus, que orava a Deus todos os dias. A palavra vai dizer isso no livro de Daniel. E aí que aconteceu que Daniel, quando ele chegou, para falar ao rei, que quando Deus deu a interpretação a Daniel, que ele foi falar com o rei, ele falou com o rei, ele falou, olha, que ele, por ele mesmo, ele não poderia, revelar, mas ele diz assim, porém há um Deus no céu que revela segredos, e dá a Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Então, no caso, ele começa a contar para Nabucodonosor que o que Nabucodonosor sonhou foi com uma estátua, uma grande estátua. Mas antes dele contar o sonho para Nabucodonosor, ele diz algo interessante, olha, ele fala assim, porém, quanto a mim, este segredo não me é revelado por qualquer sabedoria que eu tenha mais do que qualquer vivente, mas por causa dele se fará conhecida a interpretação ao rei, e para que tu possas conhecer os pensamentos do teu coração. Então, assim, ele diz assim, não é que eu seja mais do que qualquer outra pessoa que vive nessa terra, mas por vocês, por causa dos seres viventes, é que Deus me dê essa interpretação. Então, assim, a gente vê que isso é importante pra gente nos dias de hoje. Porque foi por nossa causa que Deus deu essa interpretação a Daniel. E aí, conta. Daí vai falar sobre a estátua. E hoje a gente vai se manter pelo menos a uma, se der 2, para não ficar muito longo o vídeo. Então, esse vai falar de uma estátua. O sonho que o rei teve, ele sonhou com uma estátua, que cada parte da estátua era um material. A cabeça era de ouro, o peito de bronze. E vai descrevendo. Então hoje a gente vai falar sobre a cabeça. A cabeça, Daniel vai falar assim, que essa cabeça, vai falar para o rei, tu és a cabeça de ouro. E fala que Deus deu para ele o poder sobre tudo. Sobre toda a terra ele deu poder. E depois fala que depois dele iria surgir outro reino. Isso se fala de reinos mundiais, que ia dominar o mundo. E Nabucodonosor dominou. E a palavra de Deus vai dizer que vai chegar certo momento que Nabucodonosor acha que tudo é a glória dele que fez. Ele fez pelas próprias forças, pelas próprias vontades, e Deus vai usar Daniel e vai falar assim, se você não me reconhecer,
você vai passar 7 anos como um animal. E Nabucodonosor se endurece o coração e continua se gloriando. E ele vai passar 7 anos vivendo no campo como um animal. E depois que ele passa estes 7 anos, ele volta à consciência. Deus faz ele voltar à consciência. E aí ele volta e glorifica a Deus. E dá todo o crédito da glória que ele tem a Deus. Porque foi Deus que deu. Ele reconhece que Deus deu ele para ele. E vai dizer que depois da tua morte... a história vai dizer que teve outros reis, o filho dele assumiu, só que foi assassinado. Outras pessoas assumiram da linha do trono e foram assassinados, até chegou em Belsazar. Belsazar, por sua vez... Belsazar é o filho de Nabucodonosor. E Belsazar, ele não temeu a Deus. Não. Nabucodonosor, por mais que ele se vangloriou e Deus fez ele ir lá viver que nem um animal no campo para reconhecer que toda a glória era de Deus, Nabucodonosor depois reconheceu que a glória era de Deus. Só que o filho dele parece que não conheceu a esse Deus, né? E não tinha respeito nenhum, né? Aí o que o filho dele foi fazer? Todos os objetos, utensílios que era de Israel, que era de usar na casa de Deus, que tinham sido levados para a Babilônia, ele foi fazer lá uma grande festa com orgia e tudo de errado e usando os utensílios da casa de Deus, que era da casa de Deus. E daí, o que aconteceu? Deus vai e escreve, aparece a mão e escreve uma sentença para ele na parede. Por aquele pecado. E Daniel vem e fala a sentença. E que naquele dia o império de Babilônia cairia. E a história vai dizer que o império Medo-Pérsia... Pode falar, Vi. O império Medo-Pérsia, por conta disso que Belsazar fez, né, essa orgia usando os utensílios da casa de Deus, eles estavam lá todos na festa quando de repente uma mão começou a escrever na parede. Foi com sangue? Foi. Começou a escrever na parede uma sentença. E aí, só que estava em outra língua, se eu não me engano. Estava em outra língua. E aí chamam, ninguém conhecia Daniel mais, né? Só que a mãe, né, do rei lá, conhecia e pede para chamar Daniel, porque Daniel seria o único que poderia dar interpretação para eles. E quando Daniel chega, Daniel ali declara a sentença que Deus tinha dado, né? Que o reino dele ia acabar ali. Ia acabar ali. E aí, nessa mesma noite, enquanto ele estava lá festejando, e Deus foi escrever essa sentença, nessa mesma noite, o Império Medo-Persa estava invadindo, estava cercando todo o reino, ele desviou o curso do rio Eufrates para esvaziar o rio, para conseguir passar por baixo, porque os portões da cidade eram de bronze, era impossível que eles entrassem. Só que enquanto eles estavam distraídos lá, eles foram, esvaziaram o rio e entraram por baixo do portão, invadiram e mataram Belsazar naquela noite. Mataram. Como Deus já tinha dado a sentença, a ira de Deus, né, tão grande, que Deus deu a sentença escrevendo o próprio Deus na parede, a sentença. E ali acabou o reino de Nabucodonosor. E acabou o Império Babilônico. Então, no caso, assim, gente, resumindo, o sonho de Nabucodonosor era uma estátua. Ele tinha sonhado com uma estátua, né, de grande brilho. Essa estátua tinha cabeça de ouro, peito de prata, abdômen de bronze, dedos e pés de ferro e argila. E o que acontece? Cada parte dessa estátua é um reino. A cabeça de ouro foi o reino de Nabucodonosor. O que aconteceu com o reino de Nabucodonosor foi isso. Ele se vangloriava de tudo, Deus fez ele ficar que nem um animal mesmo, e depois ele reconheceu a glória de Deus, depois veio o filho dele, que, não reconheceu a glória de Deus, o que Deus tinha feito tudo na vida do pai dele. Então, ele sabia tudo que o pai dele tinha passado, mas mesmo assim, ele não deu valor. Ele fez o que parecia mal, que não só parecia como era mal aos olhos do Senhor, que fez com que o Senhor destruísse o reino dele numa só noite, e aí acabou. Então, acabou aí o reino babilônico, né? O Império Babilônico acabou. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai falar
porque isso é tudo já a profecia do fim do Sim. tempo. Porque quando ele revela ao rei, ele diz assim, ó rei, o que o Senhor sonhou é sobre os fins do tempo. E aí, gente, isso é muito importante, porque a gente já tá assim, na parte dos dedos, dos pés e do dedo. Então, assim, né, já passou o peito, né, que foi um reino, um peito de prata, já passou as pernas de ferro, né, e a gente está na parte dos dedos e dos pés. Então, que são, assim, barro e ferro. Então, vamos ficar ligados nas notícias, porque as notícias nos mostram. Isso tem a ver com o governo mundial, gente. Esse sonho de Nabucodonosor. Então, vamos ficar ligados, porque a palavra de Deus não mente. Tudo que o rei sonhou aconteceu conforme Daniel descreveu. Exatamente. Então, gente, essa é a parte de hoje. Se Deus quiser, nós vamos fazer na outra parte. Qualquer dúvida, deixem comentários para que a gente possa tentar esclarecer no próximo vídeo. Sim. Então, tá bom? Joinha, paz do Senhor. Tchau, tchau.